Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Muito obrigado mesmo pela sua companhia. Você gostaria de fazer parte do Clube do Livro Espírita Amélie Poder? O clube é administrado pela Casa Espírita Servidores da Associação Amélie Poder de Estudo e Divulgação da Doutrina Espírita. Através de uma assinatura mensal de apenas R$ 35, você receberá em casa um livro espírita sem nenhum custo adicional de frete. Como sócio do clube, você estará ajudando na manutenção de nossa casa e também na divulgação da doutrina espírita. Para mais informações, mande mensagem de texto para o WhatsApp 21 99447 9666, Rio de Janeiro, e nós responderemos de imediato. O valor pago pelo livro é sempre muito mais barato do que o valor encontrado nas livrarias. Você vai adorar fazer parte do Clube do Livro Espírita Amélie Poder. Olá, pessoal, boa tarde. Estamos começando pela nossa Web Rádio Cristo Consolador, mais um programa Aprendendo com os Clássicos. Esse programa onde nós estudamos sempre clássicos da literatura espírita. No momento, estamos estudando o livro Roteiro, que é do Espírito Emmanuel, ditado a psicografia do nosso querido Chico Xavier, né? Vamos, então, cumprimentar o pessoal que já está aqui conosco. A Miriam Becker, boa tarde, Silvia, a todos. Boa tarde, Miriam, tudo bom, querida? A nossa querida Maria de Fátima Endes também, boa tarde, Silvia. Tudo bom, Fátima, querida? Tudo bem, né? Muito bom. Bom, pessoal, como a gente sempre faz, né? Antes de iniciar os programas, a gente faz a nossa prece. Então, convidamos a todos para elevar o pensamento a Deus e acompanhar conosco a nossa pequenina prece de abertura, ok? Então, vamos lá. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça, Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco nesta tarde, mais uma vez, para nos orientar, nos intuir, nos auxiliar na compreensão do que iremos estudar. Obrigada pela presença amiga, obrigada, sobretudo, pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Obrigada também pela bênção dessa encarnação. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos tirar o máximo proveito do que será comentado aqui na tarde de hoje. E assim, em teu nome, Pai, em nome de Jesus e em nome de toda a espiritualidade amiga que nos conduz, damos como iniciado pela nossa Rádio Cristo Consolador, mais um programa Aprendendo com os Clássicos, livro Roteiro, né? Muito bem, gente, nós hoje vamos estudar o capítulo de número 22, o Espiritismo na Atualidade, né? O Espiritismo na Atualidade. E vejamos como Emmanuel inicia esse texto. O Espiritismo, nos tempos modernos, é, sem dúvida, a revivescência do cristianismo em seus fundamentos mais simples. Sim, nós sabemos disso. O Espiritismo é o cristianismo redivivo. O Espiritismo busca trazer, né, para nós toda a mensagem do Cristo, né, todo o ensinamento de Jesus naquela mais pura essência,
sem nenhum dogma, sem nenhum ritual, sem nenhum conjunto sacerdotal, nada disso, né? Imagens, nada disso. Então, porque Jesus não trouxe nada disso. Então, o Espiritismo busca reviver essa originalidade do ensinamento de Jesus, lá atrás do cristianismo primitivo, né? Descerrando a cortina densa postada entre os dois mundos, nos domínios vibratórios em que a vida se manifesta, mereceu, desde a primeira hora de suas arregimentações doutrinárias, o interesse da ciência investigadora que procura escravizá-lo ao gabinete ou ao laboratório, qual se for a mera descoberta de energias ocultas da natureza, como a descoberta da eletricidade, que o homem submete ao seu bel prazer, na extensão de vantagens ao comodismo físico. Ou seja, e aí Emmanuel coloca que o espiritismo ele vem assim abrir, né, retirar aquela cortina que existia entre os dois planos da vida, entre os dois mundos, o mundo material e o mundo espiritual, né? Então, o que acontece? E que desde o início, né, desde o surgimento da ideia do espiritismo, lá quando Kardec começou a codificar todas as informações trazidas pelos espíritos lá em 1857, que as pessoas quiseram colocar o espiritismo dentro de uma ideia como se fosse uma ciência, né? Ou como se fosse uma descoberta apenas de mais uma energia da natureza, assim como a eletricidade, né? E queria limitar, de uma certa forma, os conhecimentos espíritas a questões puramente científicas, coisas que seriam reproduzidas em laboratório, que deveriam ser, né? Quando, na verdade, o que Emmanuel quer nos falar aqui é que a ideia espírita ela é muito maior do que isso. É muito maior do que qualquer descoberta de novas energias, né? Como no caso da eletricidade. A doutrina espírita, a verdade de existir, né? A comprovação de existir em dois mundos que se intercomunicam o tempo inteiro, o mundo espiritual e o mundo material, o fato de nós sabermos que a vida continua, isso tem uma forte influência no comportamento das pessoas a partir do momento em que elas se conscientizam dessa realidade, né? Interessada no fenômeno, a especulação analisa-lhe, né? Ou seja, aquelas pessoas que estão apenas querendo ver o lado fenomênico do espiritismo, né? Interessada no fenômeno, a especulação analisa-lhe os componentes, acreditando encontrar no intercâmbio entre as duas esferas, né? A material e a espiritual, nada mais do que resposta a velhas questões de filosofia, sem qualquer consequência de ordem moral na experiência humana. Olha, aqui ele diz tudo, né? Ele diz tudo. Quando nós, né, nos limitamos a observar e a apenas demonstrar interesse pelos fenômenos dos espíritos, ou seja, movimentação de objetos sem que você esteja vendo quem está movimentando, né? Aparição de objetos, materialização de objetos, materialização de espíritos e coisas outras, que tais ruídos produzidos como os raps, né, as batidas, quando você se limita a isso, quando você observa, né, e você acha que a realidade do espiritismo está limitada a esse mero intercâmbio, digamos assim, material entre os dois planos, você, obviamente, está perdendo a essência principal do espiritismo, que é o quê? As consequências de ordem moral que ele nos traz, né? Então, ele coloca aqui, se você observa apenas como uma maneira de responder a velhas questões filosóficas, né?
sem qualquer consequência de ordem moral, obviamente que você está perdendo o que há de mais importante, né? Porque justamente isso é o ponto mais importante da doutrina espírita, a sua parte moral, aquilo que nos mostra, né, como nós não estamos aqui simplesmente, como alguns costumam dizer, a passeio, como cada um de nós tem uma tarefa, uma missão específica a realizar aqui. E como o fato de estarmos aqui na Terra não é apenas para nós ficarmos ricos, famosos, nada disso, mas é uma experiência que os nossos espíritos imortais estão vivenciando para se burilarem, né? Para que a gente possa, quando retornar para o plano espiritual, para a nossa verdadeira vida, a gente possa retornar mais consciente, né? E melhor, né? Melhor. E aí, Emmanuel continua. Erra, ou seja, está enganado quem se norteia por essas formas, de vez que o Espiritismo, positivando a sobrevivência além da morte, em si mesmo, vasto quadro de ilações no campo da ética religiosa, constrangendo o homem a mais largas reflexões no campo da justiça. Olha isso. Né? Erra, todavia, quem se norteia por essas normas, de vez que o Espiritismo, positivando a sobrevivência além da morte, ou seja, quando o Espiritismo confirma que a morte não existe, que a vida continua após a morte, ele traz em si mesmo, né, um vasto quadro de ilações, de pensamentos que você começa a ter a partir desse momento. Bom, se a vida continua, se a morte não existe, o que acontece, né? E aí você começa a pensar, né, no campo da ética religiosa, onde vai constranger o homem, né, a uma série de reflexões no campo da justiça. Ou seja, fala-se tanto em juízo final, né, que depois nós vamos responder. Jesus nos avisou, né, a cada um seria dado segundo suas obras. A gente pensa, quando a gente vai, então, viver aqui, aí depois tem um determinado momento em que a gente morre, né? O nosso corpo físico morre, mas o nosso espírito continua vivo numa outra dimensão, num outro patamar. E aí? Nós vamos ter que responder por aquilo que nós fizemos aqui, né? Vamos ou não vamos? Né? A partir do momento em que nós sabemos que continuaremos vivos, então é óbvio que nos serão cobradas contas daquilo que nós tivermos feito aqui, né? Com certeza, né? Não cogitamos aqui de dogmática nem apologética, né? Ou seja, a dogmática seria justamente uma exposição de dogmas e a apologética seria a defesa de uma fé, né, comprovada pela razão. Não é isso, não é isso que Emmanuel está querendo falar. Ou de qualquer outro ramo das escolas de fé em seus aspectos sectários, né? A gente não está colocando aqui nada sob o ponto de vista dividido, né, de cada segmento religioso com a sua fé, com seus dogmas, com as suas crenças. Não, isso não nos importa, né? Não nos reportamos a religiões, mas a religião propriamente considerada como o quê? Como sistema de crescimento da alma para a celeste comunhão com o Espírito Divino. Gente, o que significa religião? Religar. Religar o homem a Deus. Então, o que Emmanuel está colocando aqui é que esse aspecto do Espiritismo, ele é basicamente uma maneira de nos conscientizar da necessidade de nos ligarmos, nos conectarmos com Deus, nosso Criador. Esse que é o ponto principal, né? Então, ele diz aqui, não nos reportamos a religiões, mas a religião. A religião como um sistema, qualquer que seja ela, a religião como um sistema de crescimento da alma, de crescimento espiritual, né? Em direção
a uma ligação, a uma maior comunhão com Deus. Desdobrando o painel das responsabilidades que a vida nos confere, o novo movimento de revelação implica abençoado e compulsório desenvolvimento mental. É aquilo que Emmanuel fala e que, de fato, né, Kardec ele ficou, digamos assim, extasiado quando ele entendeu exatamente isso que Emmanuel está falando. Quando Kardec entendeu a grandiosidade da revelação espírita no que tange ao homem evoluir moralmente, porque se você está aqui, nesse mundo, e você sabe que depois, quando você passar para o outro mundo, né, o mundo dos espíritos, ou voltar para o mundo dos espíritos, você terá que prestar contas de tudo que você fez enquanto estava aqui, né? As pessoas vão ter mais cuidado com aquilo que fazem aqui, né? Então, essa conscientização faz com que as pessoas busquem ser melhores a cada dia, que elas busquem crescer espiritualmente, porque elas vão entender que não estão aqui sem uma finalidade maior, que é a finalidade de se aperfeiçoar. Então, isso é muito interessante. Ele diz aqui, né? Desdobrando o painel das responsabilidades que a vida nos confere, ou seja, além de todas as responsabilidades que a gente já tem aqui, existe também agora um novo movimento, né, de revelação. A revelação espírita implica o quê? Num desenvolvimento, na necessidade de um desenvolvimento, de um aprimoramento da nossa mentalidade, né? A permuta com os círculos de ação dos desencarnados compele a criatura a pensar com mais amplitude dentro da vida, ou seja, a constante comunicação que nós temos com os espíritos desencarnados, que nos dizem como estão, o que estão passando, o que estão vivendo, o que estão sofrendo, ou o que estão vivenciando de prazeres, né? Nos faz pensar, né, mais amplamente na nossa vida. E eu, o que eu estou fazendo? O que vai ser de mim depois, né? Novos aspectos da evolução se lhe descortinam, e mais rico material, né? Opa, deixa eu aumentar a luz aqui. E mais rico material de pensamento lhe enriquece os celeiros do raciocínio e da observação. Claro, gente, porque nós, com o conhecimento espírita, nós temos muitas coisas a pensar. Muitas coisas a pensar. O que a doutrina nos diz? A doutrina nos diz que somos espíritos imortais, criados por Deus simples e ignorantes, mas destinados à perfeição. E que Deus nos oferece inúmeras existências aqui na matéria, em contato uns com os outros, né? Para que nós, nesse contato, nós aprendamos a nos relacionar, aprendamos a viver bem, aprendamos a perdoar, a compreender, a ser mais fraternos, indulgentes, né? Caridosos, a não sermos egoístas, a não sermos prepotentes, arrogantes, invejosos, ciumentos, ou seja, que todos esses sentimentos menos felizes que o espírito ignorante ainda traz, essas vivências que Deus nos possibilita ter aqui na matéria, em contato contínuo um com o outro, é justamente para nós irmos perdendo toda essa casca bruta das nossas imperfeições e irmos nos tornando espíritos melhores, né? Então, quando você tem essa conscientização e quando você sabe que efetivamente, né, tudo nos será cobrado, né, muito será cobrado a quem muito foi dado, você pensa duas vezes com relação a determinadas atitudes, né? Então, ele diz assim, novos aspectos da evolução, né, da evolução se lhe descortinam e mais rico material de pensamento
e enriquece os celeiros do raciocínio e da observação. Olha que coisa, né? Como é importante que todo aquele que tem o conhecimento da doutrina espírita viva de uma maneira diferenciada, né? Busque efetivamente se tornar, se burilar, se tornar uma pessoa melhor, né? Entretanto, como cada recipiente guarda o conteúdo dessa ou daquela substância, segundo a conformação e a situação que lhe são próprias, a doutrina renovadora, com seus benefícios, passa despercebida ou escassamente aproveitada pelos que se inclinam às discussões sem utilidade, pelos que se demoram no êxtase improdutivo ou pelos que se arrojam aos despenhadeiros da sombra, companheiros ainda inaptos para os conhecimentos de ordem superior trazidos à Terra, não para a defesa do egoísmo ou da animalidade, mas sim para a espiritualização de todos os seres. Isso aqui é maravilhoso, né? O que Emmanuel está nos dizendo aqui? É que, assim como vários frascos, né? Ou, digamos assim, vários frascos de perfume, cada um deles tem ali uma essência diferenciada que você só vai descobrir se você abrir o perfume, né? Para inalar aquele cheiro. Você também só vai entender a grandiosidade da doutrina espírita quando você se interessar por conhecê-la, né? Mas se você não se interessar, você nunca vai saber, né? A doutrina espírita está aí há mais de 160 anos, não é à disposição de todos nós, não é limitada, né, a nenhum segmento específico da sociedade, está aberta a todos, mas quantas pessoas não se interessam, não acreditam, não querem nem saber? E quantos, o que eu considero pior, conhecem a doutrina, mas se mantêm na superficialidade do conhecimento e não modificam as suas vidas segundo a convicção daquilo que aprendem. Por quê? Porque não tem justamente essa convicção, né? É a certeza, é a convicção daquilo que a doutrina fala, né? É a confiança do que os espíritos nos ensinam que nos faz mudar o comportamento. Mas se você apenas lê, apenas ouve palestras, vai ao centro, toma passe, bebe água purificada, mas não mergulha verdadeiramente no significado moral da doutrina, você não se modifica, né? E aí você tem dentro da casa espírita uma série de problemas. Você tem dentro da casa espírita desentendimentos, situações de disputa entre trabalhadores, não é? Situações de inveja, de malquerência. Por quê? Porque não vivem a doutrina. Porque se você viver o ensinamento doutrinário, o ensinamento espírita, que outra coisa não é que o Evangelho de Jesus, na sua maior pureza, você vai se comportar dentro da casa espírita como você se comportaria em qualquer outro local, né? E você não vai, nem mal menos, dentro da casa espírita, buscar ser essa pessoa melhor, né? Aí você tem, como eu falei, aquelas situações infelizes, né? De pessoas dentro da casa espírita, uma falando mal da outra, uma querendo derrubar a outra, prejudicar a outra. Por quê? Porque essas pessoas não deixaram que a essência maior da doutrina espírita, que é o Evangelho de Jesus, que nos exorta a ser pessoas boas, fraternas e amigas, não deixaram que esta essência entrasse dentro delas. Como a gente costuma dizer, entraram no espiritismo, mas não permitiam que o espiritismo entrasse dentro delas. E aí você vê essa série de problemas, essa série de dificuldades, né? É por isso que muitas vezes, quando eu observo esse tipo de comportamento na casa espírita, eu vejo que é muito triste, né? Porque aquelas pessoas estão ali, mas elas estão apenas na superfície. Elas estão na superfície da doutrina.
elas não vivem efetivamente a doutrina. Porque quem vive a doutrina não busca fazer o mal a ninguém, né? Não busca prejudicar a ninguém, busca viver em harmonia, busca domar as suas más tendências, né? Os seus vícios, os seus sentimentos menos felizes. E aí, obviamente, que a casa espírita deveria ser um oásis de paz, né? Mas a gente sabe que, infelizmente, não é, né? Em muitos locais, nós não vivemos essa fraternidade como deveria ser, né? Então, continuando aqui. De que nos valeria a prodigiosa descoberta de White se o vapor não fosse disciplinado a benefício da civilização? Que faríamos da eletricidade sem os elementos de contenção e transformação que lhe controlam os impulsos? No espiritismo fenomênico, somos constantemente defrontados por aluviões de forças inteligentes, mas nem sempre sublimadas, que nos assediam e nos reclamam. Aprendemos que a morte é questão de sequência nos serviços da natureza. Reconhecemos que a vida estua ao redor de nossos passos, nos mais variados graus de evolução. Daí o impositivo da força disciplinar. E aí, Emmanuel começa a nos chamar a atenção aqui. Vamos aqui cumprimentar a Claudinha. Chegou. Boa tarde, desculpa atraso. Depois cheguei com obrigada. Sim, Claudinha, sem problema aqui. O importante é você estar aqui, né? Bom, mas o que Emmanuel está chamando a atenção aqui? Que tudo necessita critério, tudo necessita disciplina. Então, ele está falando aqui da questão da máquina a vapor. Se você não soubesse como disciplinar, como dominar aquela força do vapor, não adiantaria de nada. Não ajudaria a descoberta dessa situação, não melhoraria em nada a vida das pessoas. Assim como ele fala também que a eletricidade, se nós não soubéssemos como bem usar a eletricidade, ela não iria nos beneficiar em nada. E aí ele vem e fala que o espiritismo, da mesma maneira, os fenômenos espíritas, né, ocorrem aos montões, a gente está sempre recebendo comunicações de espíritos. Agora ele chama atenção, essa comunicação é uma comunicação muito vasta, muito diferenciada. As comunicações não vêm apenas de espíritos elevados, vêm de espíritos mais atrasados, de espíritos embusteiros, galhofeiros, de todo quanto é tipo. Então, nessa massa de informações recebidas dos espíritos, nós precisamos aprender a discernir, a separar o joio do trigo, né? Como Kardec nos recomendou. E está no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo também, né? Não creiais em todos os espíritos. Não é pelo fato de ser uma mensagem de um espírito que você vai acreditar que ela seja verdadeira e vai considerar que ela seja boa. Então, nós temos que ter este discernimento também. E como é que nós vamos conseguir ter esse discernimento? Estudando, né? Estudando a boa literatura espírita, estudando a codificação espírita, lendo as recomendações de Kardec, né? Aprendendo o linguajar dos amigos espirituais, a forma dos amigos espirituais se comunicarem sempre de uma maneira correta, assertiva, digamos assim, rígida, mas doce ao mesmo tempo, não é? Sem agressividade, sem uso de palavras mais grosseiras ou menos felizes. Então, tudo isso a gente vai aprender lendo e estudando a doutrina espírita. Aí o nosso discernimento, a nossa capacidade de identificar o bom e o ruim vai se tornando cada vez maior. Então, é isso que Emmanuel nos fala aqui, né? Nós aprendemos que a morte é a questão de sequência nos serviços da natureza. Sim, a ordem natural das coisas é que todos nós vamos, né, o nosso corpo físico vai morrer um dia. Nosso espírito continuará vivo, mas o corpo físico ficará aqui na Terra. Reconhecemos que a vida estua ao redor de nossos passos, né? Ou seja, a vida dos espíritos, a quantidade de espíritos, como dizia Paulo,
né? Estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. A vida estua ao redor de nossos passos, nos mais variados graus de evolução, né? Então, estamos cercados por uma nuvem de espíritos, uma nuvem de testemunhas dos mais variados graus evolutivos, né? Então, ele diz aqui, daí o impositivo da força disciplinar. Daí nós precisamos ser disciplinados, nós precisamos saber discernir o que é bom do que não é tão bom. Urge o quê? O estabelecimento de recursos para a ordenação justa das manifestações que dizem respeito à nova ordem de princípios que se instalam vitoriosos na mente de cada um. Ou seja, a gente precisa aprender, não é, a ordenar essas orientações. O que é que eu estou recebendo aqui? Eu estou recebendo uma orientação de um bom espírito. Não, isso aqui é de um espírito pseudo-sábio. Esse é de um espírito galhofeiro. Então, a gente vai sabendo, vai separando, né, as orientações, as mensagens de cada um de acordo com o tipo de mensagem e de acordo com o discernimento que nós já obtivemos ao longo dos nossos estudos, né? E para cumprir essa grande missão, o Evangelho é chamado a orientar os aprendizes da ciência do Espírito, para que levianos ou desavisados não se precipitem a imensos resvaladouros de amargura ou desilusão, né? Então, o que nós temos que fazer? É aquilo que ele diz sempre, que nós dizemos sempre, né? Os amigos espirituais dizem que nós precisamos nortear o nosso comportamento e avaliar as mensagens espíritas, dos espíritos, né, que foram recebidas dos espíritos, segundo o Evangelho. O Evangelho vai ser a nossa bússola, né? Será que essa mensagem aqui vem de um espírito bom, de um espírito evangelizado? Ou, se você quiser, né, facilitar o entendimento, a compreensão, a identificação, será que Jesus falaria dessa maneira? Será que Jesus usaria uma palavra menos feliz para se dirigir a tal ou tal irmão, mesmo que esse estivesse em erro, né? Então, é muito interessante quando Emmanuel nos diz aqui que o Evangelho vai ser a nossa guia, né? O nosso guia para podermos identificar os tipos de comunicação recebidas. Então, para cumprir essa grande missão, né, que é o estabelecimento de recursos para a ordenação justa das manifestações, ou seja, a classificação das manifestações espíritas, né? Então, para que nós possamos classificar as diversas manifestações espíritas, nós precisamos nos utilizar do Evangelho, né? O Evangelho, então, é usado para orientar aos aprendizes do Espiritismo, né? Aqueles que estão se iniciando na doutrina, ou mesmo aqueles que não estão, mas todo aquele que se dedica ao estudo da doutrina, né? Para que eles não incorram em erros, para que eles não se precipitem em resvaladouros de desilusão, de amargura, resvaladouros de enganos, né? E o que Kardec nos recomendou? Ele disse que nós deveríamos passar todas as mensagens pelo crivo da razão e deveríamos passar também as mensagens pela análise dos espíritos. O que ele quer dizer com isso, na verdade? É que toda revelação que nos fosse trazida, ela fosse trazida não apenas por um espírito e não apenas através de um médium. Mas se é uma revelação, se é alguma coisa diferenciada, que aquilo deveria ser trazido por diversos espíritos, né? Espíritos diferentes, através de médiuns diferentes, médios que não se conheciam, médios de diferentes casas espíritas em diferentes lugares, porque somente assim nós poderíamos comprovar, comparando as informações, chegar à conclusão que sim, aquilo é uma verdade, não é? Porque
Nós tivemos irmãos, e até hoje temos alguns irmãos, que recebem mensagens de um único espírito, através de um único médium, e consideram aquilo uma verdade inconteste. Né? E nós temos que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Né? Nós temos que analisar o conteúdo da mensagem, mas passar por um crivo, né? Um crivo da razão muito grande. E a maneira de escrever, algumas vezes, espíritos pseudo-sábios, eles começam as mensagens de uma maneira boa, fraterna, agradável, mas, de repente, eles usam uma palavra que jamais seria usada pelo espírito bom. Né? E aí você já fica alerta. Né? Você fica alerta. Ou, às vezes, o espírito vem e, quando ele já te envolveu bastante, você já está fascinado pelo aquele espírito, achando que você é alguém muito especial, né? Que está recebendo mensagem de um espírito muito evoluído, ele começa a introduzir, né, paulatinamente, informações estapafúrdias, né? Ideias próprias do espírito que não tem nenhuma comprovação, mas que ele acredita naquilo, ele quer passar para frente. E aí você, que não está preparado para aquilo, ou que não, digamos assim, que não deseja enxergar, né? Você toma aquilo como uma verdade. Né? Toma como uma verdade e começa a fazer seguidores para aquela falsa realidade. Então, nós temos que ter muito cuidado, gente. Muito cuidado, porque existem espíritos de todo tipo. Né? Os espíritos são apenas os homens que estão desprovidos do seu corpo físico. Né? Qualquer um de nós vai ser, amanhã ou depois, vai se transformar no espírito desencarnado e poderá trazer uma mensagem, né? para algum médium que se afinize. Né? Então, nem por isso, pelo fato de estarmos desencarnados, nós nos tornamos grandes sábios, donos da verdade. Não, de jeito nenhum. Então, todas as mensagens devem ser passadas pelo crivo da razão. E jamais vamos aceitar uma mensagem, uma orientação, ou algum tipo de revelação que seja trazida sempre pelo mesmo espírito e através do mesmo médium também sempre. Não. E aí, vamos nos reportar a Fenelon, que disse, né, que é melhor, né, nós negarmos 10 verdades do que aceitar uma mentira. Né? Então, se eu não puder ter a certeza de que aquela mensagem é real, é válida, é correta, é séria, melhor ignorá-la. Né? Então, isso é o que nós estamos chamando a atenção, que Emmanuel está chamando a atenção. Dois grandes pontos. Né? O lado moral da doutrina espírita, a influência moral que a doutrina espírita exerce, vai exercer e precisa exercer sobre o comportamento da humanidade como um todo, e o cuidado que nós devemos ter quando recebemos algum tipo de mensagem. Né? Porque não é pelo fato de serem mensagens trazidas por espíritos que nós vamos considerá-las corretas e verdadeiras. Não, tenhamos esse cuidado sempre. Né? A doutrina espírita, ela nos mostra toda uma realidade, toda uma maneira de ser. Ela vem nos reviver os ensinamentos de Jesus. Mas nós precisamos verdadeiramente não apenas conhecer a doutrina, mas vivê-la. Da mesma forma, o Evangelho do Cristo. Não nos basta conhecer o Evangelho, nós precisamos vivê-lo. E, no caso dos espíritos, que trazem mensagens, diversas mensagens, diariamente, em diversos locais do mundo, através de diversos médios, nós precisamos sempre passar essas mensagens pelo crivo da razão. Ok? Muito bem, meus queridos, vamos ficando por aqui, né? Esperando que vocês tenham apreciado o nosso estudo de hoje e que possamos pensar bastante sobre isso, na grandiosidade, né? Na grandiosidade da mensagem espírita, na importância que a mensagem espírita tem na
na formação do homem, na elevação do homem, no aprimoramento da humanidade. Pensemos nisso. Nós somos espíritos imortais, vivendo uma curta experiência aqui na matéria, e nós iremos fatalmente retornar à verdadeira vida, a vida no plano espiritual. E lá, todos nós, invariavelmente, teremos que prestar contas daquilo que aqui fizemos. Então, quando nós tivermos essa certeza, essa convicção absoluta, as pessoas irão prestar mais atenção no seu comportamento, na sua maneira de ser, na maneira como elas se relacionam umas com as outras. Ok? Então, pessoal, um grande beijo para todos. Fiquem com Deus. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.